Boa tarde. Eu quero falar agora sobre dominação e tirania. E são tópicos sensíveis, são tópicos que poucas pessoas falam sobre porque têm medo de serem, por exemplo, descobertas no que falarem sobre dominação e tirania. Dominação hoje em dia, assim, existem alguns significados diferentes para a palavra dominação e a maioria dos significados é diferente dessa palavra. Dominação para mim é uma coisa desrespeitosa. Dominação para mim é algo que é bem semelhante à tirania. Dominação é algo é uma coisa muito mais relacionada a ego. É uma coisa muito mais relacionada a fazer bem ao próprio ego, só que esse fazer bem está muito relacionado a desrespeito. Está muito relacionado a trauma, por exemplo. Porque, por exemplo, o jeito que fomos educados na nossa infância, escutando gritos e apanhando, por exemplo, é o jeito que às vezes nós entendemos que temos que educar outras pessoas. É o jeito que naturalmente, como resposta do nosso corpo, a gente lida pra, com problemas para poder educar outras pessoas, para poder provar o próprio ponto às vezes. Essa coisa de provar o próprio ponto, de deixar a própria marca, é uma coisa complicadíssima, porque conversa bastante com egocentrismo, conversa bastante com é porque é complicado, porque no mundo inteiro, por exemplo, existem várias pessoas. Isso, eu tô falando do mundo inteiro, só que existem esses mesmos comportamentos de líderes mundiais em famílias, em relações de amigos, em grupos de amigos, por exemplo, em pequenos microcosmos, diferente de como a sociedade, por exemplo, se comporta. A sociedade se comporta de uma maneira muito parecida como algumas famílias se comportam, como alguns grupos de amigos se comportam, enfim. Existem várias pessoas no mundo que são líderes e estão querendo mostrar para o mundo uma inspiração, algum, algum momento de respiração, de reflexão, querendo inspirar novas ideias, querendo inspirar a coisa boa que é o sentimento de querer viver em sociedade, querendo inspirar paz, querendo inspirar gratidão, querendo inspiração, assim, hoje em dia eu vejo que nas notícias, na mídia, existem muitas notícias sobre guerras, existem muitas notícias sobre desrespeito e essas coisas fazem com que a população veja essas notícias e se sinta mais fragilizada, mais medrosa, mais fácil de ser controlada. E, e a dominação, por exemplo, por medo, é uma coisa bizarramente nojenta. O medo está muito relacionado a traumas. E dominação, hoje em dia, talvez. E dominação está relacionada a medo, que está relacionado a traumas. É claro, existe. É que existem. Para falar de dominação, para chegar em um ponto em que uma conversa sobre dominação tem que ser conversada, é basicamente um ponto em que as pessoas estão olhando menos para as próprias pessoas. Que as pessoas estão sendo menos empáticas. Porque dominação é uma coisa que foge do sentimento de empatia. Dominação é diferente de entendimento. Dominação é diferente de comunidade, de sociedade. Existe a falta de necessidade de dominação. Existe a necessidade de aulas, de entendimento, de reflexões, de pensamento, de conversas, de
empatia, de ajuda. Essas qualidades que eu citei são bem diferentes de dominação. Dominação está a um passo, por exemplo, de tirania. Isso a gente já viu na história acontecendo. Tirania, governos tirânicos. Hoje em dia existem alguns governos que gostam muito, por exemplo, dos próprios governos. Como se, por exemplo, criar estátuas dos próprios governantes seja uma forma de manter o ego desses próprios governantes vivos. Estar numa posição de poder em que tem que fazer tudo certinho para a população ficar feliz é uma coisa nefasta. Estar numa posição de poder para fazer com que para ter essa fama e para precisar de para ter essa fama numa situação de poder e ajudar toda a população, em tese, é algo que tem o potencial de deixar uma pessoa maluca. E o fato de deixar uma pessoa maluca porque quer ajudar, e as pessoas continuam falando que, por exemplo, pessoas... No Brasil, por exemplo, o Lula é o presidente e tem várias pessoas que adoram o Lula e várias pessoas que odeiam o Lula. E às vezes, por exemplo, se o Lula ficar olhando para as pessoas que odeiam ele, ele pode, em algum momento, ficar super maluquinho. E isso é complicadíssimo, porque com essa doideira, com essa maluquice de um líder que... Sendo justo, de um líder que se propõe a ajudar a população inteira, porque é o papel de um líder, ele pode achar de modo errado que está dando errado e às vezes recorrer a algumas medidas erradas ou confiar em pessoas erradas, por exemplo. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que é mais fácil com poder, com fama, com notoriedade, chegar à tirania. E nem sempre, por exemplo, é pela dominação que se chega à tirania. Dominação é uma coisa tão ridícula. Dominação é uma coisa tão ridícula. Às vezes é hereditário. Que se chega, por exemplo, à tirania. Tem que existir psicologia, tem que existir conversa, tem que existir muita gente que quer ajudar, que quer conversar, sair às vezes, ir para um riozinho, ir tomar água de coco na praia, comer um pastelzinho, sabe? Fazer alguma coisa tranquila, lembrar que a vida é mais tranquila do que às vezes só controle, só poder, inveja e precisar ficar bem o tempo inteiro e competitividade e coisas que sinceramente fazem mal para a consciência humana. Ajudam, por exemplo, na motivação de pessoas quererem se melhorar para estarem no mesmo patamar que outras pessoas. Só que a inveja motivando isso é de uma honra tão baixa. A inveja motivando isso é uma vergonha. É uma vergonha ver inveja. É uma vergonha. Por exemplo, escutar pessoas falando sobre inveja branca é uma palavra, é um termo, mas tão ridículo por tantos motivos. Talvez por dois motivos, né? Por diferenciar branco de preto, por exemplo. Outro motivo de falar inveja. Inveja é uma coisa que tem que inexistir, que tem que parar de existir. Inveja tem que parar de existir. Inspiração é algo muito melhor. Se inspirar em outras pessoas. Querer ver em outras pessoas razões, por exemplo, para falar, olha, essa pessoa, por exemplo, saiu do inferno. Olha, essa pessoa, por exemplo, está fazendo várias coisas boas. Essa pessoa está contribuindo para a sociedade. É necessário ter esperança. É muito necessário ter esperança pelos nossos filhos e amizades. É necessário ter esperança na mudança e na melhora do ser humano. Muito obrigado.